Corrida, maratona, e nós vamos levantar. Mas não é qualquer corrida não, viu? Não, para correr, não, levantar não para correr, para conversar receber os nossos entrevistados com os nossos aqui. entrevistados. Apresente os boi. Tiago Duarte, 33 anos, vai partir para um desafio inédito na vida dele. Dr. Fabrício Buzetto vai falar sobre como é que esse pessoal, eu vou dizer, desculpa o termo, os anormais, conseguem 100 quilômetros de prova, Mário Bonello. Mas numa região que é agradável, assim, um clima bom, não é isso? Não vai correr. Ameno. Onde é que é? A prova acontece na Patagônia, Argentina, na cidade de São Martín de Los Andes, que fica aproximadamente 4 horas de Bariloche, que é muito conhecida pelo turismo, né? Ela vai acontecer de sexta para sábado, com início às 0 horas da manhã, Mário. Meia-noite? Cravadinho. Que coisa agradável. Você vai correr 100 quilômetros à meia-noite numa temperatura de... A previsão é que a gente pegue algumas temperaturas negativas. Então, ano passado a prova começou com 2 graus e teve temperaturas negativas durante a noite. Em quanto tempo você vai fazer essa prova? Existe um limite, Jorge, de 22 horas para completar. Só que a prova ela é muito bem organizada e ela tem alguns pontos de passagem que você tem que cumprir determinados horários. Então, apesar de ser até as 22 horas, você tem que cumprir alguns horários, senão você também é eliminado, né? Mário, ele treina na semana até 120 quilômetros. E ele vai ter que fazer isso em apenas 22 horas. Não, Você no imagina? frio da Patagônia. Eu estou olhando para o médico ali, doutor Fabrício. O que você está achando dessa história? Isso tem que estar muito bem preparado, né, doutor? Até para não correr riscos. Com certeza. Como o Thiago falou, são 100 quilômetros, quase um dia correndo. Ou seja, você leva o corpo ao extremo, né? E além da temperatura fria. Então, é uma exigência de adaptações do corpo de todos os aspectos. No esforço físico, temperatura, próprio descanso, porque são 22 horas correndo. Então, é um preparo que não dá para começar ontem ou uma semana. Então, é uma coisa... Há quanto tempo, Thiago, você está preparando? Eu corro há 10 anos, praticamente, mas para essa prova? mas para essa prova são 5 meses de Tá bom, trabalho doutor? 5 específico. É difícil a gente falar em tempo, né? Eu acho que o Thiago deve ter acompanhamento, todo um acompanhamento médico, Tem que de ter, né? exames, de treinador, nutricionista, para avaliar o corpo dele reagindo a principalmente esse volume de treinamento, que são cerca de 120 por semana. Então, precisa ter todo um acompanhamento para chegar lá na hora, literalmente não fazer feio, mas é uma exigência muito grande. Perdão, quais as lesões mais frequentes aí nos maratonistas, nos ultramaratonistas? Nos ultramaratonistas e maratonistas, quando a gente fala em lesões, a gente divide naquelas lesões mais agudas e crônicas ou de intensidade e volume. Nesses casos é mais volume, porque ele acumula muito rodagem ao longo da semana, então há um desgaste. Então, geralmente são as fraturas de estresse, as lesões musculares, aquelas batatas cheias de nódulos, contraturados, fratura de estresse, sobrecargas musculares. Doutor, no calor, a gente sempre imagina que o atleta ele vai desidratar mais, quando está um sol quente e uma temperatura muito alta. E no frio extremo, assim, que ele pode pegar temperaturas negativas, fazendo todo esse esforço, o que acontece no organismo dele? Principalmente porque uma das formas também da questão da controle de temperatura é o ambiente externo. Nesse muito frio, então, o corpo também precisa manter a temperatura no valor fisiológico que a gente fala. Então, com o frio, ele precisa gerar mais trabalho metabólico. É igual a gente está em casa. Se está no frio dentro de casa, a gente começa a tremer. Por quê? Para transferir mais temperatura para manter o corpo numa temperatura ideal para as reações químicas. No frio, então, o próprio demanda metabólica dele aumenta, porque o ambiente está muito frio. Então, ele vai ter que gerar mais produção de energia para se manter com a temperatura adequada. Você está levando o que para se alimentar? Eu estou levando bastante suplemento. A prova, como eu disse, ela é muito bem organizada, então ela fornece uma quantidade muito grande de alimentação, mas a gente sempre está levando carbogel, né? A gente está levando maltodextrina, então a gente leva toda uma suplementação, sais minerais para evitar qualquer tipo de... Não esquece da mariola, da paçoquinha, não é bom também. Isso, Thiago, pé de moleque. Isso tudo aqui não é para assustá-lo, não, viu? É só para que você vá aí com mais consciência para a sua corrida. Tudo isso me incentiva. Acho que se fosse um desafio muito fácil, a gente não teria escolhido, então... Tiago, só para encerrar rapidinho, essas fotos são da onde você já Essas fez? fotos tem alguns treinos que eu fiz. Essa aqui é em Campinas, que eu fiz já para testar, porque o terreno é diferente. Essa aqui é no Rio, a minha maratona, que eu gosto. E essa foi uma preparação que eu fiz em Búzios, uma corrida de trail run. Tá certo. Parabéns, sucesso para você. Obrigado, gente. Vá bem Boa condicionado, sorte. a gente vai ficar na torcida aqui. 100 quilômetros, temperatura até negativa na Patagônia. O Thiago vai correr. Amanhã a gente volta às 6 da manhã com mais uma edição do Bom Dia Espírito Santo. Boa quarta-feira para você. Bom dia, até amanhã. Bom dia.